Mas hoje nós vamos começar o nosso curso de imersão. Vamos fazer uma imersão, na verdade, a gente chama de ITG, que é um curso de integração, onde todas as pessoas que têm interesse em conhecer a visão da igreja, aqueles que querem se tornarem membro da nossa igreja, aquelas pessoas que já são membro, mas precisam conhecer de perto, né, de uma forma mais ampla, o que a gente entende sobre igreja, o que a gente entende sobre assuntos voltados como regressão. Muita gente pergunta, mas qual que é a visão da igreja? A visão de vocês é mais daquela de revelação? O que vocês pensam? Então, a gente, a partir de hoje, nós vamos começar aqui alguns encontros, nós vamos falar de cada tema em específico. O que eu peço para vocês? Tem dúvida? Perguntem. Não vão embora, não vão para casa, não saiam daqui com dúvida, tá, gente? Isso é importantíssimo. Então, se você tiver um papel e caneta aí para anotar, anota tudo. De qualquer forma, eu vou deixar, eu estou gravando a tela, vou mandar lá no grupo do nosso, o nosso grupo de igreja, para que vocês possam assistir depois. Mas é sempre importante fazerem perguntas, porque quando a gente faz pergunta, a gente, então, tira todas as dúvidas. Isso. Tá dando para ver, Aham. né? Tá Então, dando para ver. então, perfeito. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que toda igreja, quando ela começa, ela tem que apresentar para as pessoas qual que é a sua missão, qual que é a sua visão e qual que é a sua cultura. Então eu vou mostrar aqui para vocês entenderem na essência o que é a Zoe. O que significa a vida plena de Deus, a vida abundante de Deus em nós, como igreja. Então a comunidade cristã Zoe, ela parte primeiro do pressuposto de quem nós somos, né? Nós somos uma igreja cristã, evangélica, somos completamente comprometidos com os princípios e valores do reino de Deus. E quando a gente fala que nós somos comprometidos com os princípios e valores do reino de Deus, nós vamos lá para Mateus capítulo 5, quando Jesus subiu na montanha, né, lá no monte, e ele começa então a falar sobre as bem-aventuranças daqueles que são discípulos, daqueles que querem ser discípulos ou se tornarem discípulos do seu reino. Então ele apresenta ali vários princípios e valores do reino. E é sobre isso. Então a nossa igreja, ela é 100% comprometida com esses princípios e valores que Jesus veio trazer como reino de Deus. E quando a gente fala de reino de Deus, a gente precisa entender que Deus está trazendo o reino dele para a terra. O que significa? Os princípios e valores espirituais precisam estar inseridos, enraizados em nós como discípulos de Jesus. Então, se eu e você somos chamados para sermos discípulos de Jesus, esses princípios e valores têm que estar enraizados em nós. Vocês entendem? Da maneira como a Bíblia ensina e explica, é sobre isso que nós queremos ser, é essa igreja que nós queremos ser. E o nosso principal objetivo, enquanto igreja, é ensinar essa mensagem que Jesus ensinou, é proclamar a mensagem de fé, de esperança, sobre esta vida em abundância que Deus veio trazer através de Jesus Cristo, seu Filho na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós vamos nos dedicar nos programas de discipulado, na educação cristã, em programas sociais que vai trazer pessoas através das suas necessidades para Deus. Nós vamos incentivar as pessoas a estudarem a Bíblia, a conhecerem a Deus através das Escrituras e vamos incentivar as nossas membresias a praticarem através das suas vidas as ações que Jesus praticou, ensinando as pessoas, discipulando as pessoas, fazendo o bem para o próximo e fortalecendo a fé um dos outros. Então, essa é a igreja que nós queremos ser, ok? Então, a comunidade da Zoe é isso. Quando alguém pergunta, fala, o que é a comunidade cristã Zoe? É uma igreja que tem compromisso com Deus, com os princípios e valores do reino de Deus e com pessoas. Porque quando a gente se compromete com as coisas de Deus e com as pessoas, automaticamente nós estamos divulgando, trazendo o reino de Deus para a vida de alguém. Ok, gente? Até aqui dúvidas sobre o que nós somos, que igreja nós somos? Dúvidas, perguntas? Até aqui, Não. ok? Beleza. Vão anotando aí. Agora, como que começou a nossa história? Nós iniciamos, né? Eu, pastor Leonardo, nós começamos com um pequeno grupo, ou seja, com a própria família da Cidinha aí, na casa dela.
E assim nós começamos com a ideia apenas de um programa de célula, né, Cidinha, de discipulado. Foi. E hoje nós, assim, em pouco tempo nos transformamos em uma igreja. Quando eu falo uma igreja, um local físico, onde a gente possa hoje praticar as liturgias de uma igreja. Quer ter culto de ceia, batismo, onde a gente pode estar mais juntos. Mas o GDC, que é o Grupo de Discipulado em Comunhão, ele tem como objetivo ter essa comunhão ensinando o Evangelho de Jesus e compartilhando, né, ou partilhando a salvação através da palavra de Deus, tá? Essa é a nossa história. Foi assim que a gente nasceu, para Sim. só para vocês entenderem um pouquinho. No que a gente acredita, gente? Nós somos uma igreja pentecostal reformada. Eu comecei a falar sobre isso lá e eu vou ampliar isso aqui para vocês. Quando a gente fala de pentecostal, nós acreditamos nos dons espirituais, nas manifestações dos dons. Quem aqui sabe quais são os dons? Quando a gente fala de dons, tem dom de revelação, tem dom de profecia, tem o dom de falar em línguas, tem o dom de discernimento, tem o dom da maestria, enfim, existem vários dons e nós cremos em todos os dons. Nós não somos uma igreja que desacreditamos nos dons. Por que eu faço questão de enfatizar isso? Porque, por exemplo, existem igrejas hoje que acreditam que os dons eles foram descontinuados, ou seja, os dons pararam nos apóstolos e eles não existem mais, ou seja, o Espírito Santo não se manifesta mais através dos dons porque tudo se encerrou nos apóstolos. Mas quando a gente fala dos dons do Espírito, todos os dons que eram manifestos na época dos apóstolos, nós cremos que eles ainda continuam. O único ministério, tá, gente? O ministério do apostolado, o apóstolo, biblicamente falando, e depois a gente vai aprender isso, vou provar para vocês com texto bíblico, que não existe mais. Hoje, quem quer ser apóstolo, ele está sendo por conta própria, porque o último apóstolo, que na verdade Jesus apareceu para ele, lá no capítulo 9 de Atos, Jesus transforma o apóstolo Paulo naquele que seria enviado para os gentios, ou seja, para aqueles que não eram judeus. Mas os dons permanecem, tá bom, gente? Então, somos pentecostais reformados. Reformados por quê? Porque a reforma protestante é a base da nossa fé cristã. Quais são os pilares da reforma protestante? Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, a Deus somente a glória. Isso é importante vocês entenderem porque vocês vão ver que os nossos cultos, nós vamos ver a manifestação do Espírito Santo com cura, milagres. A gente vai ver Jesus fazendo muitas coisas, gente. Eu creio que paralítico vai andar, cego vai ver. Eu creio que Jesus vai curar câncer. Eu creio que Jesus vai fazer tudo isso, porque este é o Deus que nós cremos. São os dons sendo manifestos na vida da igreja, com um propósito, para edificar a igreja. Os dons é para isso, é para a edificação da igreja. Desde que esses dons sejam bíblicos, tem uma estrutura, uma base de fé. Como que a gente entende isso? Se os dons têm essência bíblica, será muito bem-vindo. Se nós cremos em Jesus, crendo que a salvação é pela fé e nada mais, estamos sendo uma igreja bíblica. Se nós acreditamos que a salvação é exclusivamente pela graça, é um presente que nós não merecemos mais, Jesus se fez maldito por nós, injusto por nós, ele morreu por nós e essa graça foi manifesta a nós, então nós estamos sendo uma igreja bíblica. Se nós cremos que Jesus é o suficiente, é o único mediador entre Deus e os homens, estamos sendo uma igreja bíblica. Se nós cremos que a glória deve ser dada somente a Deus e a mais ninguém, verdadeiramente estaremos sendo essa igreja bíblica. O homem não é o centro de um culto. O homem não é o centro. Quem é o centro? Jesus Cristo. Então, todos os cultos que vocês presenciarem na Zoe, vocês vão ver que Jesus vai ser o centro. Desde o momento da adoração, do início do culto, as letras das nossas músicas serão cristocêntricas. A glória vai ser manifesta para Deus. E automaticamente, quando a gente rende a Ele toda adoração, toda glória, crendo que somente a salvação é pela fé, crendo que é pela fé que nós alcançamos a salvação através de Jesus Cristo, crendo que a Bíblia, as Escrituras, é a única autoridade para a nossa fé e prática, verdadeiramente, gente, Jesus estará no culto e vocês vão ver milagres acontecendo, vocês vão ver Jesus fazendo prodígios e maravilhas em nosso meio. E sobre isso nós não negociamos, nós não abrimos mãos. Então nós somos uma igreja
fundamentada nos pilares fundamentais da Reforma Protestante e que acredita na manifestação de todos os dons, sem exceções, ok, gente? Ok? Tá claro para vocês? Então, lá vocês podem dar glória, lá vocês podem pular de um pé só, enfim. Desde que seja o Espírito Santo se movendo entre nós, na nossa igreja vocês têm total liberdade. Amém? Tá tudo certo? E a nossa identidade é isso. Nós somos uma igreja cristocêntrica, uma igreja que fundamentada no maior mandamento deixado por Cristo, amando a Deus e ao próximo. E nós somos uma igreja que forma discípulos e uma igreja missionária. O nosso comprometimento é desenvolver as pessoas de acordo com a palavra de Deus. E automaticamente essas pessoas irão discipular outras pessoas, ok? E essa é a nossa identidade. Agora, qual igreja que nós queremos ser? A gente almeja ser uma igreja que transforma os pensamentos, os sentimentos e as ações de todas as pessoas a partir dos princípios do reino de Deus. O nosso desejo é fazer com que essas pessoas se apaixonem por Deus a partir da palavra de Deus. Por isso que nós somos uma igreja que ensina. Vocês vão ver que todos os domingos lá a gente vai estar juntos para aprender, a partir agora desse domingo, né, sobre os conceitos, começando pelo Antigo Testamento, nós vamos estudar a Bíblia inteira todos os domingos. A gente quer multiplicar discípulos apaixonados por Jesus. Então, é essa igreja que nós queremos ser, uma igreja comprometida, uma igreja íntegra, que desenvolve líderes, que desenvolve pessoas e que ama, gente, pessoas. A gente quer ser uma igreja que se relaciona uns com os outros, porque é isso que Jesus ensina. Agora, na opinião de vocês, sejam sinceros comigo. Quando Jesus, ele sentava lá com os seus discípulos ou com aquelas pessoas que ainda não conhecia, o que Jesus estava fazendo? Quando ele, por exemplo, comia com os pobres, quando ele entrava na casa dos pecadores, o que Jesus estava fazendo ali, na opinião de vocês? Agora eu vou abrir para vocês darem a opinião de vocês. O que Jesus estava fazendo ali? Isso aqui para falar. Mas ele estava assim, eu acho que se relacionando, né, com as pessoas, é, sendo amigo, né, ali de todos, né, tendo amizades e também pregando o evangelho, né. Ele aproveitava esses momentos, né, para pregar o evangelho, né. Você falou tudo, Cidinha. Perceba que quando Jesus se apresentava para alguém, Jesus comia, por exemplo, o Mateus era um É, publicano, né? Era um cobrador é, de imposto, que naquela época ele era rejeitado e desprezado pela sociedade. aham, E Jesus chamou Mateus, um ladrão, um publicano, para segui-lo. é, Jesus entrou na casa de Pedro lá quando a sogra de Pedro estava com febre. Jesus entrou. E assim, e Pedro, gente, era toda atrapalhada, era igual a gente assim, ó. Falava: "Não, Jesus, onde o Senhor for, eu vou te seguir. Olha, eu vou permitir que alguém fale mal do Senhor". Era o Pedrão. Sabe assim? Todo complicado igual a gente. E Jesus chamou esse cara para ser discípulo dele, para seguir ele. é, Vocês é. entendem? Então assim, são Ele não, pessoas. Pode falar, Cidinha. não escolheu certinho, né? Ele não escolheu certinho, ele escolheu as pessoas que não tinha nada a ver, né? É igual a Para a gente. sociedade, né? Ele escolheu quem, assim, ele escolheu aquelas pessoas mais tortas. E cada um com um É, jeito, cada um com uma personalidade, com temperamento. é, Então Jesus aham, escolheu aqueles que, os improváveis, vamos colocar assim, os é, improváveis como eu e você. E de é, repente esses improváveis passaram a ser discipulados por Jesus. Jesus então aham, comia com eles, abraçava, Jesus estava ali, se isso, dedicava o tempo que ele tinha a essas pessoas e transformou a vida desses homens improváveis, cheios de defeitos, em homens usados nas suas mãos. E é sobre isso. Essa é a igreja que nós Estava queremos pregando ser. amor também, né, pastor? é, Exatamente isso, Alessandra. São essas pessoas que ninguém dá nada, são essas pessoas que são descartadas pela sociedade que Jesus quer é, usar, que somos nós, os é, improváveis. Então é isso aham, que a nossa igreja quer ser. A gente quer transformar esses pensamentos que para se achegar até Jesus tem que ser perfeito. Isso é mentira do diabo. é, Né? é, Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Ou seja, Jesus nos chama como nós estamos. É claro que Deus ele não nos aceita
como nós estamos. Ele nos chama para segui-lo. E uma vez que nós aceitamos esse chamado, ele vai transformando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos. Então vocês vão ver que nós não seremos uma igreja que vai falando, olha, para você seguir a comunidade cristã, você vai ter que vir de saia. Olha, para você seguir a comunidade, a nossa igreja, você vai ter que... Não. A palavra de Deus, ela é poderosa. É a palavra de Deus que vai nos transformar, que vai transformar cada um de nós aqui de dentro para fora. Entendem, gente? Ele quebrou todas as regras da religião. Nós vamos falar sobre isso também. Isso prova, gente, que nós não temos, até porque a gente nem consegue ser perfeitos para Deus nos usar. O que nós precisamos hoje é ter um coração aberto para Deus fazer o que Ele tem que fazer em nós. Porque quando Deus tem um propósito na vida de alguém, e Deus tem propósito nas nossas vidas, Ele pega às vezes a gente ali na curva e fala, agora eu vou te mostrar o que é ser cristão de verdade. Então a nossa igreja tem esse comprometimento de quebrar protocolos religiosos, de mudar aí os pensamentos e os sentimentos e os nossos comportamentos através da palavra de Deus. E esse é o nosso objetivo, é reacender esse espírito original da primeira igreja. Qual que era a primeira igreja? A igreja primitiva. Lembra? Os primeiros cristãos, nos primeiros séculos, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Era uma igreja, gente, que não tinha nem templo, até porque eles eram proibidos de terem um templo para cultuar. Quando Jesus vem como homem, Jesus rompeu todos os protocolos, não tinha um templo. Jesus reunia, às vezes, ali na sinagoga. Mas Jesus não estava sempre nas sinagogas. Jesus pregava onde quer que ele chegava, ele estava anunciando o evangelho do reino. E a nossa igreja é essa igreja. Onde nós estivermos, não importa se é comendo na casa de alguém juntos, não importa se a gente vai estar numa célula, não importa se a gente vai estar num momento de alegria, o importante é que onde nós chegarmos, nós possamos espalhar a luz de Cristo onde quer que a gente esteja. Então, esse é o objetivo da igreja. A igreja primitiva, eles cultuavam nas catacumbas, eles cultuavam nas casas, eles não tinham templo, mas era uma igreja muito acalorada, muito acolhedora, uma igreja que amava uns aos outros. A Bíblia diz que quando havia uma necessidade entre os irmãos, eles vendiam as suas propriedades. Isso naquela época, eles vendiam as suas propriedades e compartilhava, ou seja, dividia com aqueles que não tinham. Então, essa igreja que praticava a generosidade, a igreja que praticava este amor, o acolhimento, sabe, esse relacionamento uns com os outros, é essa igreja que nós queremos ser. Só que só é possível ser essa igreja quando nós nos tornamos íntimos de Jesus. Quando nós conhecemos Jesus na intimidade. Oi, Eli, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, meu amor. Então, quando nós conhecemos Jesus na intimidade, verdadeiramente nós conseguiremos ser essa igreja segundo o coração de Deus. Então, a igreja que queremos ser é essa igreja. Ok? Até aqui? Agora, qual que é a nossa missão, gente? A nossa missão aqui, enquanto comunidade cristã Zoe, como pastores da igreja, a nossa igreja é ensinar, amar e discipular. Então, nós temos essa missão que se resume nessas 3 pautas. Somos uma igreja estruturada biblicamente, ou seja, a gente quer aprofundar o conhecimento bíblico, discipulando uns aos outros para que vocês façam essa parte dos pastores, né? Além dos pastores. Onde vocês estiverem, vocês vão replicar aquilo que vocês estão aprendendo. Então, a gente quer que vocês se apaixonem por Jesus através da palavra de Deus. Amar. Somos uma igreja que visa cultivar um ambiente de acolhimento, compaixão, empatia. Sabe aquela coisa gostosa? De ver o outro passando uma necessidade, não precisa esperar dos pastores ter uma atitude, um comportamento de se doar um pelo outro. Eu volto a dizer, a igreja primitiva tinha esse comportamento. A igreja sentia a dor do outro irmão. A igreja se compadecia daquele que estava sofrendo aflições. E esse é o perfil de igreja que a gente quer ser. Uma igreja que ama como Jesus nos ensinou a amar. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse, gente, é o segundo mandamento que Jesus deixou. Lembra que os 10 mandamentos se resumem em 2.
Lembra que na época da lei haviam 10 mandamentos. Na época de Cristo, Jesus resumiu aqueles 10 em apenas 2. Amar a Deus, se você ama a Deus, automaticamente você vai amar o próximo, ok? Uma igreja de discipulado. Então, nosso objetivo é fomentar essa experiência de fé nos ensinamentos do Evangelho e propagar o programa de discipulado. Nós seremos essa igreja, ok? A nossa visão, falando aqui rapidamente, uma igreja que persevera, que preserva a essência da primeira igreja primitiva, uma igreja bíblica em toda a nossa maneira de servir, uma igreja cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro de tudo, uma igreja que prioriza pessoas e não paredes, por isso que nós, eu e o pastor Leonardo, nós tivemos essa decisão de fazer aquela reforma toda para a igreja estivesse pronta, para que quando nós começássemos os nossos cultos, a prioridade não seria no cimento nem no concreto. A gente não quer isso, ficar pedindo dinheiro, vá para reformar isso, aquilo, outro. Vamos fazer diferente. Então, nós queremos ser igreja fora das 4 paredes. Igreja que visita, a igreja que faz evangelismo, a igreja que investe em missões, tanto indo pessoalmente como contribuindo. Uma igreja que abraça as famílias que estão se perdendo nas drogas, as famílias que estão se divorciando, pessoas que estão doentes. Nós queremos ser essa igreja. A nossa visão é priorizar pessoas e não paredes. Ok, gente? Nós queremos ser uma igreja que atende à sociedade em suas necessidades morais, sociais e espirituais. E quando a gente fala que atende à necessidade, será possível que a nossa igreja não terá uma cesta básica para oferecer àquelas pessoas que não têm o que comer? Nós não queremos ser essa igreja. Será que a nossa igreja não pode ajudar aquelas pessoas que estão passando por alguns problemas espirituais, orando por elas, abençoando, intercedendo por elas? Então, nós queremos ser essa igreja, capaz de dialogar com todas as pessoas, independente da situação que ela esteja, independente da sua fé, nós queremos ser essa igreja. Ok? Estou falando aqui demais. Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou falando muito aqui. Tá claro, gente? Tá dando para entender? Vocês estão tão quietinhos. Uhum. Eli chegou agora, seja bem-vinda, viu? A gente está falando um pouquinho aqui da nossa visão. A Eli, gente, a Eli trabalha comigo lá na Euro, né? É uma benção na minha vida, a Eli. Nos conhecemos, né, Eli? Ah, então tá bom. Fica à vontade, tá, Eli? A Eli esteve no nosso culto de inauguração. Deu uma força muito grande para nós lá, viu? Ajudou bastante a gente. Foi muito bom. Gente, a nossa estrutura de igreja é essa, tá? Nós teremos o ministério, a rede ministerial, como eu falei no culto de domingo, com todos os departamentos. Nós teremos uma pastoral que vai, assim, participar de todas as decisões, né, da igreja, no sentido de uma visão geral, né? E a gente vai entender isso aqui, ó. Opa, deixa eu fechar que deu um chute aqui. Aqui, ó. Na parte de supervisão geral, acolhimento, treinamento de líderes, tudo isso são os pastores que vão fazer. A parte administrativa, nós temos um financeiro que vai cuidar, que é a parte que faz parte da diretoria, que é a Paula. Então, qualquer reforma que for feita, qualquer reparo que tiver, tudo que envolver finanças, ou seja, dinheiro, nós teremos um financeiro, tá? Pastor, pastora, não tem que se envolver com a parte financeira, a não ser para tomar decisões. Olha, precisa comprar água, precisa fazer aquilo. Mas essa parte, até para que a gente trabalhe com a igreja com transparência, é o financeiro quem faz, tá bom? A parte educacional, nós temos o Instituto Bíblico, como eu expliquei para vocês, montado por mim, formado por mim, e a partir dele que nós vamos estruturar nossa escola bíblica, né? Quando eu falo escola, não, nossos estudos bíblicos e teológicos, os nossos programas de células, com os cursos direcionados, palestras, workshops. Então, a parte educacional também é comigo. Nós temos um ministério infantil, que aqui entra na rede ministerial, né? Tem o Ministério Infantil, adolescentes, jovens, mulheres, homens, que está englobado aqui, ó. Tá? Então, nós vamos ter todas as faixas etárias, programas destinados para eles. Nós teremos também Ministério da Família, envolvendo homens, mulheres, noivos, casais.
Nós vamos investir pesado em missões, somos uma igreja evangelista, uma igreja missionária, e nós vamos para cima. E aqui também está incluso a ONG, que iremos montar essa ONG no máximo em até 2 anos, conforme eu falei, e depois eu vou explicar isso mais a fundo para vocês. Teremos programas aqui musicais, onde nós vamos trazer projetos específicos, né, estratégico para louvor e adoração. Então, os futuros ministros de louvor e adoração da nossa igreja, eles serão também formados de acordo com que a Bíblia nos ensina como devemos louvar e adorar. E teremos os nossos programas oficiais, né? Área de eventos da igreja, áreas de os pilares do culto, multimídia, iluminação, diaconia. Teremos um ministério também de oração e intercessão. Deus vai trazendo as pessoas e a gente vai treinando essas pessoas, gente, colocando para trabalhar. A gente não vai centralizar nada em nós. O nosso papel como pastores é ensinar, pregar, aconselhar, visitar e orar. Tudo isso aqui, ó, nós vamos treinar pessoas que desejam, que têm o chamado para isso, e nós vamos desenvolver essas pessoas para elas fazerem. Então, a nossa visão é, por exemplo, a Cidinha é líder lá da diaconia, dando um exemplo, tá? A Cidinha é líder. Nós, pastores, vamos treinar a Cidinha na diaconia e ela vai treinar os seus liderados. A Alessandra é líder de oração e intercessão. Então, nós vamos treinar a Alessandra como líder e a Alessandra que vai treinar e desenvolver os seus liderados e assim sucessivamente. Porque, gente, a igreja é feita de... Nós somos um corpo, né? Cada membro tem o seu papel e o seu chamado e através disso é que vocês vão atuar e trabalhar no reino de Deus. Então, vocês vão ver que nós, pastores, não vamos... interromper, nem nos envolver em programas que vocês estão desenvolvendo a partir da visão da igreja. A gente não vai se meter, é com vocês, tá? Deus chamou para aquilo, vocês estão na frente de um trabalho, vocês que vão atender aí as demandas a partir daquilo que vocês pegaram como responsabilidade, ok? O social, ONG, missões, projetos educacionais, dízimos e ofertas, e tudo isso é financeiro, tá? Os dízimos e ofertas e doações, gente, eu conversei com a Paula, inclusive, na próxima semana nós vamos conversar. Essa semana ainda a gente já abre a conta da igreja. O que eu conversei com a Paula? Paula, tudo que for arrecadado entre dízimos e ofertas vai ser destinado, primeiro, para nós nos pagarmos. O que é nos pagarmos, gente? Pagar as contas fixas da igreja. Aluguel, água, luz, internet. Nós vamos também colocar um seguro na igreja. Tem a parte contabilidade, embora a igreja não declare imposto de renda, mas ela precisa declarar como isenta. Então, por trás tem um contador que precisa fazer isso. Então, a igreja tem esses gastos fixos. E como que a gente paga isso? Através dos dízimos e ofertas de todos nós. Se a gente não dizima, se a gente não oferta, não, a igreja não se paga. Aí as portas se fecham. Não tem jeito. Então, por trás vai ter um financeiro que vai fazer isso aqui. Paulo, olha, chegou dia 20, né? O nosso aluguel a gente paga todo dia 20. Precisa pagar. A Paula vai lá, vai pagar. Com os dízimos e ofertas dos irmãos, as contas básicas. O que sobrar, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir em 4, pelo menos por enquanto, em 3 principais necessidades, depois que se paga. Um caixa reserva para um fundo de emergência. O que é emergência? A igreja pegou fogo, Deus o livre e guarde, pegou fogo, queimou tudo. A gente vai ter que repor, sim ou não? Então, isso é uma emergência. Então, é o financeiro que vai fazer isso. Vai ter que ter um caixa para isso. Um caixa para a ONG, porque nós já vamos acumular recursos para nós criarmos uma ONG. Depois eu vou falar um pouquinho mais a fundo sobre a ONG. E um caixa para missões e para projetos educacionais. Qualquer evento que nós tivermos, por exemplo, a gente vai para um retiro espiritual. É um projeto educacional, porque lá nós vamos ter várias coisas interessantes, então a gente precisa de verba, para não ficar pedindo para os irmãos, precisa de dinheiro para isso, precisa de dinheiro para aquilo. Então, a nossa igreja, nessa parte organizacional, tudo que formos fazer, nós vamos entrar nessa parte aqui do financeiro. É através de dízimos, ofertas e doações, ok? Só para vocês entenderem um pouquinho. Tá indo muito rápido? Tá claro para vocês? Vocês estão entendendo a ideia? Tá claro, né? A estrutura da nossa escola bíblica teológica, gente, vai ser a classe ZF, que no caso é Zoe Fundamentos, né? Que é para aquelas pessoas que não são batizadas ainda nas águas e desejam batizar. Você já é batizada, Alessandra, falando isso? Não se batizou nas águas?
Não deu para ouvir, tá mudo o seu... Só no padre, pastora. Ah, você ainda não se batizou nas águas, né? Não. Então, quando você desejar se batizar, é claro que você vai estar com a gente, né, aos pouquinhos. Quando você for entender que é o momento do seu batismo, você vai fazer um cursinho rápido, né, sobre o que é o batismo, né? Começando ali, para você entender, né, a sua jornada de fé, você precisa entender o que é. Então, a gente vai dar um cursinho para você e para outras pessoas também que desejarem ser batizados. Então, a estrutura da nossa escola bíblica é esse curso, para quem quer se batizar. O ITG, né, para aqueles que desejam entender e atuar no papel do corpo de Cristo na igreja, ou para aqueles que querem se tornar membros, ou para aqueles que estão, talvez, paquerando a igreja, mas precisam entender um pouquinho qual é a visão. O Kids está direcionado para as crianças de 2 a 10 anos, que vai ter lá também todo o ensino bíblico para eles, a adaptação de acordo com a sua idade. Para os adolescentes, na idade de 11 a 16 anos, e o Ministério de Jovens, ok? Isso aí é a estrutura para vocês terem uma ideia. Nós temos aqui os 5 Cs, né? Toda a igreja tem que ter os 5 Cs. E nós, a nossa profissão aqui, a nível de 5 Cs, seremos uma igreja de caráter, uma igreja competente, uma igreja comprometida com Deus e com os outros, uma igreja de comunhão e uma igreja que respeita a cultura, né? Através dos valores que nós acreditamos, que é amar, ensinar e servir, ok? Passando aqui rapidamente para vocês, aí na região, nessa região aí, Jardim P, Jardim do Lago, Jardim Ipanema, Botujuru, essas áreas todas aí, a gente fez um mapeamento das necessidades aí das famílias e a gente entendeu que existem vários problemas espirituais, familiares, emocionais, sociais, e nós vamos trabalhar, gente, as causas, tá, desses problemas, conforme eu disse lá. Nós vamos atacar as causas. Então, se preparem que todos os programas que a gente for fazer, seja para crianças, adolescentes, homens e mulheres, nós vamos atacar as causas e nós vamos ensinar, instruir, orar, aconselhar através dessas causas aqui, não das consequências e os problemas. Os problemas a gente já conhece, as consequências também. Então, a solução é trabalhar as causas, ok? E a atuação da igreja, nós vamos atuar em todas as áreas aqui, espiritual, familiar, emocional e social. E para a gente fechar o ITG de hoje, gente, para a gente concluir, aqui eu apresentei no domingo lá, mas deixa eu explicar para vocês de uma forma um pouquinho mais detalhada. Nós temos um projeto no nosso coração que é a ONG, quando a gente fala de projetos sociais. Essa ONG aqui, ela está destinada a atender a comunidade. Quando eu falo a comunidade, onde a igreja está inserida, né? Ou as comunidades próximas da igreja. Então, essa ONG vai ter um projeto para mulheres acima de 50 anos. Por exemplo, eu estou com 47 anos. Embora hoje eu tenha uma profissão, eu não sei o dia de amanhã. A maioria das mulheres que eu conheço, porque eu tenho um projeto com mulheres, a maioria são mulheres acima de 40 anos. Muitas, quando chegam nos seus 50 anos, essas mulheres, às vezes, não têm uma renda para ajudar dentro das suas casas. Ou, às vezes, elas dependem de uma renda extra para ajudar nos estudos dos seus filhos, para ajudar dentro de casa. Então, e são mulheres cheias de habilidades e competências. Mulheres que fazem artesanatos, mulheres que têm um monte de cursos, mas está parada por quê? O mercado, ele acaba descartando mulheres acima de 50. Ou eu estou enganada, gente? Será que é só eu que vejo desse jeito? Vocês concordam com isso? A maioria das mulheres hoje, acima de 50, não tem um trabalho formal porque o mercado já descartou. Elas não serve mais, está velha. É isso. E a gente tem um monte de habilidades, de conhecimento que a gente pode ganhar dinheiro com isso. Por exemplo, a Cidinha fez aquele painel ali, você viu, né, Alessandra? Que painel top na recepção. Isso é um trabalho, por exemplo, se dentro da ONG tiver um meio dela ensinar, ela ganha dinheiro com isso. Ela vai ensinar outras mulheres a fazerem esses trabalhos de madeira, de madeirite, de pallet.
E ela pode ganhar dinheiro com isso dentro da ONG. Então, a ideia é exatamente isso, é formar mulheres a partir do conhecimento que elas têm e elas vão ganhar, viver de renda, com essa renda. Eu sou manicure. Aí, você Sou entende? manicure, cuidadora, diarista, faço pinto, faço obra, faço tudo. Você percebe? Então, assim, você hoje tem a oportunidade de ensinar, né, mulheres, por exemplo, sei lá, a fazer algum design diferente na unha. Você vai usar a criatividade, talvez dentro da ONG, para você se beneficiar financeiramente. Você entende? Então, assim, a ONG, ela. Estou tirando mais uma fotinha aqui porque eu vou colocar lá na foto, tá? No Instagram. Deixa eu passar um perfume, pastor, que está cheirosa. Oi? Deixa eu passar um perfume, estou cheirosa. É isso aí. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que esses projetos aqui, voltados para as mulheres, é para motivar e incentivar essas mulheres a continuarem estudando, a continuarem praticando o que elas gostam de fazer, e a ONG vai dar esse subsídio, ou seja, essa oportunidade dessas mulheres desenvolver lá dentro os seus talentos, ensinar e trabalhar lá dentro e ser remunerado com isso. Então, projeto de mulheres acima de 50. A creche, como eu havia falado, essa creche vai ser para as crianças de até 10 anos. Elas vão ter o ensino formal, normalmente aí da prefeitura, né, com todas as regras que o MEC determina, mas com uma base teológica, com uma base bíblica, através do Instituto Bíblico. A gente vai montar materiais ali para incentivar essas crianças a conhecerem Jesus desde da infância até os seus 10 aninhos, que é a fase da construção do seu cognitivo, da idealização que elas têm sobre o mundo espiritual. Então, a gente vai trabalhar muito forte isso. O projeto de família, voltado muito aqui para o suporte psicológico, familiar, emocional. Nós vamos ter um Instituto Bíblico também dentro da ONG, onde adolescentes, mulheres vão poder estudar teologia, se elas quiserem. Nós vamos trabalhar muito forte o evangelismo urbano com estratégias novas, a partir das novas tecnologias, das mudanças que a gente vê aí, da linguagem, né, que as pessoas entendem. E vamos investir muito pesado em missões e vamos promover muitos eventos solidários. Gente, por que eu trouxe tudo isso aqui hoje? Essa é a nossa o nosso primeiro encontro. Na próxima terça nós vamos entrar na próxima aula o que é a igreja, qual que é a missão da igreja. Mas hoje eu quis só fazer um apanhado, um geral, né, da nossa missão, da nossa visão e da nossa cultura. Por que eu trouxe isso aqui hoje? Para vocês que estão chegando agora na nossa igreja, vocês precisam saber quem é a Zoe, o que a Zoe pensa, onde eles querem chegar, quais são os objetivos? Será que vale a pena? É isso mesmo? Eu quero abraçar uma igreja que tem projetos sociais. Eu quero abraçar uma igreja que é uma igreja missionária. Eu quero abraçar verdadeiramente uma igreja que prioriza mais pessoas do que paredes. Entende? Então, assim, vocês precisam saber onde vocês estão pisando, onde vocês querem chegar, qual que é a cultura dessa igreja. É uma igreja amorosa? É uma igreja acolhedora? É uma igreja que só quer ensinar e está descartando as pessoas? Então, esse não é o nosso lema. Então, é por isso que nós vamos apresentar aqui todas as terças-feiras, até a gente concluir tudo o que a gente pensa e acredita sobre igreja. Nos próximos nós vamos ver o que é igreja, qual que é a missão, o que é discípulo, qual que é o conceito bíblico de um discipulado. Eu sou discípula, você é discípula, você é discípulo de Cristo. Então, como discípulo, como tem que ser o nosso comportamento? Como que a gente tem que falar? Como que a gente tem que se apresentar, se comportar perante as pessoas? Como que as pessoas conseguem nos enxergar como discípulo? É sobre isso. E tudo que a gente vai trazer aqui, vocês vão ver no próximo encontro, que tem fundamento bíblico, que tem base bíblica, e é isso que nós vamos apresentar para vocês, tá bom? Então, hoje esse é o primeiro módulo, já está aqui. Vou mandar lá no grupo, vou deixar lá no grupo para vocês ouvirem novamente. Eu gravei a tela. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer novas perguntas, tiverem ideias novas, gente, Pastor Léo e eu, nós somos abertos a ideias, tá? Tragam para nós. Por exemplo, a ONG mesmo, teve gente que depois do culto de domingo mandou mensagem para mim, pastor, eu tenho uma ideia sobre ONG que eu posso ajudar. Maravilha, eu vou ouvir essa pessoa. Terça-feira que vem a gente vai sentar.
Ou então alguém que fala, pastor, olha, eu tive uma ideia para o evangelismo urbano. Eu tive uma ideia para a gente melhorar isso aqui. Pode trazer, gente. Eu sou 100% aberto, o pastor Leonardo também. Se tiver dentro da visão da igreja, dentro de um direcionamento que Deus tem nos dado, pode ter certeza que nós vamos colocar em prática. Nós não somos centralizadores e nem controladores. O que a gente quer é pessoas que se envolvam mesmo com o projeto, com a gente e vamos para cima. Tá bom? Perguntas? Dúvidas? Ninguém? Vou responder então para vocês rapidamente para a gente encerrar. Vida abundante de Deus. É a vida que Cristo veio trazer e é a vida que nós queremos viver em Cristo. Quando fala viver uma vida abundante de Deus, é em todas as áreas, gente. Espiritual, emocional e em todas as áreas. Profissional, no nosso trabalho, no nosso viver diário. É viver essa vida abundante de Deus. Respirar Jesus, acordar respirando Cristo, dormir respirando Cristo. Essa é a vida de abundância que Cristo veio trazer. Essa vida plena, essa plenitude. É a gente morrer todos os dias para nós mesmos e nascer todos os dias para Cristo. É a gente entender que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não posso mais fazer as minhas vontades fora de um propósito maior. A minha vida deve ser guiada de acordo com o propósito que Deus designou para mim. E para isso eu preciso entender qual é o propósito de Deus para a minha vida, quais são os planos de Deus para mim. E é sobre isso que nós vamos estudar, que a gente vai pregar, que a gente vai ensinar. Todos os nossos encontros, a gente vai entender quem é Cristo, quais são os seus objetivos, os propósitos dele em nós, para a gente viver essa vida em abundância. Amém?